Olá, crianças! Na aula de hoje nós iremos falar sobre grandezas e medidas. Você já parou para pensar se no mundo em que nós vivemos não existisse as grandezas, as medidas e os instrumentos que nós utilizamos para medir as coisas? Pensa aí comigo, como você iria ao açougue comprar uma carne se você não tivesse aonde pesar e nem a quantidade de carne que você estava levando para casa? Imagina que você tem que comprar uma certa quantidade de fita, mas como medir? Você tem um rolo, mas você não quer o rolo todo, você quer só um pedaço. Como fazer essa medição? E se você estivesse na sala de aula? Como que você saberia quantas horas ou minutos falta para acabar uma determinada aula? Se a sua mãe pedir para você comprar 2 garrafas de suco, e aí você chega no mercado para comprar, mas você se depara com 2 garrafas com tamanhos diferentes. E agora? Eu levo a maior ou a menor? Qual a quantidade de suco que eu devo levar? Então, é bem complicado, mas ainda bem que existe as grandezas e as medidas. É o que nós iremos aprender na aula de hoje. Então, olha só, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida. Algumas das grandezas são massa, comprimento, capacidade e tempo. Essas são algumas das medidas, existem outras. E o que é unidade de medida? É uma quantidade específica de determinada grandeza que serve de padrão para eventuais comparações. Bagunçou aí a cabecinha de vocês? Então, olha, vamos pensar aqui. Esses foram alguns instrumentos de medidas ao longo do tempo. Muito tempo atrás não existia instrumento de medida, mas existia a necessidade de medir as coisas. Então, alguns povos antigos utilizavam a polegada, ou o pé, ou o palmo, ou a jarda, ou até mesmo o passo. Com o passar do tempo, esses mesmos povos, eles foram vendo que essas medidas causavam uma certa confusão, elas eram imprecisas. Por quê? Vamos pensar junto. Se sua professora pede para você e seus colegas medir o comprimento de uma sala de aula com a medida do seu pé, cada coleguinha tem um pé com um tamanho diferente, então você vai ter várias medidas diferentes. Com isso, surgiu a necessidade de criar unidades padrão para cada medida. Por exemplo, o comprimento é medido em metro, a massa é medida em quilograma, e aí nós representamos pela letra K e G. O tempo é medido em segundos e a capacidade é medida em litros. Vamos conhecer os instrumentos de medida. Primeiro, medidas de comprimento, que é a distância entre dois pontos. Eu posso medir essa distância utilizando uma régua para medidas menores, utilizando uma fita métrica ou um metro articulado, utilizando também uma trena ou até mesmo um paquímetro. Para as medidas de massa, que é a quantidade de matéria presente em um determinado corpo, eu posso utilizar uma balança, que é essa que tem 2 pratos, era uma balança mais antiga, a balança de ponteiro, a balança digital, nós costumamos ver mais essa em supermercado, essa outra balança, que é para medir objetos maiores, mais pesados, e tem também essa balança digital, que geralmente nós utilizamos para medir a quantidade de matéria que tem no nosso corpo. Tem também os instrumentos aí de medida de tempo, que é a duração. O tempo é o quê? A duração de um evento. E aí, na medida de tempo, nós temos o relógio, um relógio de parede, um relógio de pulso, um relógio digital, que pode servir também como cronômetro. Tem essas representações aí de
relógios mais antigos, o despertador e a ampulheta. E por último, aí temos os instrumentos de medidas de capacidade, que são usados para definir o volume no interior de um recipiente. Com certeza você já foi com alguém da sua família abastecer um carro ou um outro veículo qualquer. A bomba de combustível que é usada para abastecer o carro, ela tem um sistema que vai medir a quantidade de litros que vai ser colocado em determinado veículo. Temos também o hidrômetro, que é utilizado para medir a quantidade de água em um determinado recipiente. A jarra graduada, que é mais utilizada em receitas, para saber medir a quantidade de água, de leite que está sendo colocado em uma receita. E como eu falei para vocês, a capacidade, a unidade de capacidade é o litro. Por isso que eu coloquei aqui, por exemplo, um refrigerante. Se você olhar numa embalagem de refrigerante ou de suco, a unidade sempre vai ser em litros, de uma caixa de leite líquido ou até mesmo de um galão de água, porque são medidas de capacidade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa aula.